O mal de Alzheimer foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer. Ele estudou e publicou o caso de sua paciente Auguste Deter, uma mulher saudável que aos 51 anos desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória, desorientação, distúrbio de linguagem, com dificuldade de compreender e se expressar, tornando-se incapaz de cuidar de si. Após o falecimento de Auguste, aos 55 anos, o Dr. Alzheimer examinou seu cérebro e descreveu as alterações que são conhecidas como características da doença. Mas nos dias atuais, a Organização Mundial da Saúde estima-se que no Brasil mais de 1.200.000 pessoas têm a doença. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo a capacidade de trabalho e relação social, interferindo no comportamento e na personalidade. De início, o paciente começa a perder sua memória mais recente. Pode até lembrar com precisão acontecimentos de anos atrás, mas esquecer que acabou de realizar uma refeição. Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano da pessoa e afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem. A pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas básicas, como a higiene pessoal e a alimentação. As pessoas com doença de Alzheimer podem viver por muitos anos e frequentemente morrem de pneumonia. Isso acontece porque à medida que a doença progride, o sistema imunológico piora e surge perda de peso, que aumenta o risco de infecções da garganta e dos pulmões. Algumas características dessa doença são a beta-amiloide, que é eliminada pelo licor, mas na doença de Alzheimer, sua acumulação no cérebro faz com que sua concentração de licor caia. Simultaneamente, ocorre fosforilação da proteína tal, que forma os emaranhos neofibrilares dentro dos neurônios, que é outra alteração patológica conhecida na doença de Alzheimer. Com a morte neuronal, a fosfotal é eliminada pelo licor, aumentando sua concentração. Dessa forma, na doença ocorre diminuição da concentração de beta-amiloide e aumento da concentração de fosfotal no licor. Um dos sinais da doença de Alzheimer são perda de memória, confusão e desorientação, ansiedade, agitação, alucinação, desconfiança, alteração da personalidade e do senso crítico, dificuldades com as atividades da vida diária, como alimentar-se e banhar-se, dificuldade em reconhecer familiares e amigos, perdas em ambientes conhecidos, perda de peso, dificuldades com a fala e a comunicação, movimentos e fala repetitiva e distúrbios do sono. Na maioria das pessoas, o Alzheimer afeta mais quem tem acima de 60 anos. As fases do Alzheimer são a fase inicial, que raramente é percebida. Parentes e amigos, e às vezes até os profissionais, veem isso como velhice, apenas uma fase normal do processo do envelhecimento. Como o começo da doença é gradual, é difícil ter certeza exatamente de quando a doença começa. No começo, a pessoa pode ter problemas com a propriedade da fala, ter perda significativa de memória, particularmente de coisas que acabam de acontecer, não saber a hora ou o dia da semana, ficar perdida em locais familiares, ter dificuldade na tomada de decisões, ficar inativa ou desmotivada, apresentar mudança de humor, depressão ou ansiedade, e agir com raiva incomum ou agressivamente em determinadas ocasiões. Na fase intermediária, a doença progride. As limitações ficam mais claras e mais graves. A pessoa com demência tem dificuldade com a vida no dia a dia e pode ficar muito desmemoriada, especialmente com eventos recentes em nome de pessoas. É incapaz de cozinhar, limpar ou fazer compras. Pode ficar extremamente dependente de um membro familiar e do cuidador. Necessita de ajuda para a higiene pessoal, isto é, lavar-se e vestir-se. A dificuldade com a fala avança, apresenta problemas como perder-se
e de ordem do comportamento, tais como repetições de perguntas, gritar e distúrbios de sono. Perde-se tanto em casa como fora de casa, pode ter alucinações, vendo, ouvindo coisas que não existem. Na fase avançada, é o mais próximo da total dependência e da inatividade. Distúrbios de memória são muito sérios e ao lado físico da doença torna-se mais óbvio. A pessoa pode ter dificuldades para comer, ficar incapacitada para comunicar-se, não reconhecer parentes, amigos e objetos familiares, ter dificuldade para entender o que acontece ao seu redor, é incapaz de encontrar o seu caminho de volta para casa, ter dificuldade para caminhar, dificuldade na deglutinação, ter incontinência urinária e fecal, manifestar comportamento inapropriado em público, ficar confinada a uma cadeira de rodas ou uma cama. O tratamento para a doença de Alzheimer consiste no uso de medicamentos que melhoram a cognição, não a cura, mas medicamentos e estratégias de controle podem melhorar os sintomas temporariamente. Os medicamentos podem ser os que melhoram as funções mentais, reduz a pressão arterial e pode equilibrar o humor, e também o suplemento alimentar, que funciona isoladamente ou junto com outros tratamentos para melhorar a saúde.